a mensagem do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Não é aquele que está na cruz, não é aquele que está no dia 25 de dezembro, mas aquele que morreu, ressuscitou e vivo está. Ele veio para os dele, mas os dele não o receberam. Por isso, quem recebe a Cristo, ele dá poder para ser feito filho e não criatura. Porque todos nós somos criaturas. Mas essa palavra diz que se encontrar para ser filho de Deus, tem que ser guiado, receber o Espírito Santo de Deus. Por isso, não venho aqui em nome de igreja, não estou aqui vendendo nada, apenas levando uma mensagem que um dia eu recebi. Porque haviam dias que eu queria fugir dessa mensagem. Se alguém viesse trazer a mensagem da Bíblia de Jesus, eu dava as costas, não queria ouvir. Não acreditava nem mais que existia Deus. Pedia a Ele para tirar a minha vida, mas pela graça e misericórdia, não por merecimento. Ele foi misericordioso, por isso diz a palavra, pelas misericórdias dele, nós não somos consumidos, todos, porque todos pecaram, todos, e foram afastados da glória de Deus, mas através de Jesus Cristo, aquele que já existia antes, Jesus não passou a existir quando nasceu de Maria, ele já existia, apenas Deus enviou ele como homem, nascido de Maria, através do Espírito Santo, o homem que passou na terra e não pecou, para que a morte dele, o sangue do Cordeiro, tivesse poder sobre a morte. Mas não é a morte desse corpo, é a morte espiritual. Por isso Jesus fala: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Paulo falou em Efésios. É Ele que dá a vida eterna. Por isso que Jesus ensina: examinai as Escrituras. Examinai, mas o povo gosta de ser enganado. Por isso que está cheio de falso profeta. Está cheio de falsas religiões, porque existem falsos adoradores. Jesus falou que Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Jesus não está buscando se você tem dinheiro, não está buscando se você tem uma religião, se você dá o dízimo, se você participa de campanha, se você se ajoelha diante de uma imagem. Ele está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É esse que Jesus procura, é esse que Jesus dá, porque ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores. Se você não tem pecado, você não precisa de Jesus, o próprio Cristo falou isso. Só que esta palavra ensina que todos são pecadores, todos nós. Só estamos de pé porque Deus quer, só estamos de pé porque Deus permitiu. O nosso de cada dia, independente da circunstância, independente da vida que tem levado, se está difícil, se não está, se tem emprego e não tem, está de pé porque Ele quer. Por isso, a oportunidade de ter a vida eterna é hoje, porque quanto vai viver? 70, 80, 60, 50, 100 anos que seja? Livro de Lucas, Jesus fala: acautelai-vos, tenham cuidado com os falsos profetas, com os fariseus, tenham cuidado com as religiões, porque o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que venceu a morte está vivo. Jesus fala assim: amigos meus,
Não temais os que matam o corpo, depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Jesus está falando que tem que ter temor é de Deus. Porque quem tira a vida e dá a vida é Deus. Não existe bala perdida. A bala perdida é porque Deus determinou. Chegou a hora. Alguns anos atrás, um daqueles aviões que caíram, Natan, o indivíduo não entrou no avião. O avião caiu, morreu todos. O que não entrou no avião, um deles, morreu no dia seguinte de infarto. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Desde o Velho Testamento, Deus usa ali Moisés para falar: escolhe hoje a vida ou a morte, a bênção e a maldição. Eu já desejei a morte um dia, porque a vida estava tão ruim que seria melhor, eu achava que seria melhor, né? Só que se nós deixarmos essa vida para outra, não vamos ter mais chance, não vamos ter mais oportunidade. Porque o purgatório foi criado pelos homens. A reencarnação foi criada pelos homens. Jesus falou mais de inferno do que de céu. Jesus falou mais da vida eterna, por isso que ele veio. Por isso que Jesus falou: examinai as Escrituras, porque delas terei a vida eterna, e elas que de mim testificam, o testemunho do Deus vivo. São as Escrituras e a vida daqueles que vivem essa palavra. Lá em Coríntios fala, no livro de Coríntios, fala que se Jesus não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. E é vã, é inútil essa palavra, essa pregação, o Evangelho de Jesus. Se ele não ressuscitou e nós não vamos ressuscitar, que adianta? Vamos comer, vamos beber, vamos festejar, deixa para lá, perder tempo, sair dos afazeres para poder falar de Jesus. Por isso que Paulo fala: o Evangelho de Cristo é loucura para os que perecem, é loucura para aqueles que não creem. Falar de Jesus é loucura para aqueles que não creem. Só que muitos que hoje não creem são escolhidos de Deus e estão tampando os ouvidos. Os corações estão endurecidos. Por isso Jesus falou: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. E o reino de Deus não vem pelo exterior. Aquele povo lá achava que Jesus ia vir com o exército, ia tirar eles ali da escravidão, ia dar ouro, ia dar prata. Por isso que hoje muitos estão pregando Jesus, que não é verdadeiro. As igrejas religiosas estão igual a feira, oferecem todo tipo de comida. Você vai à feira e escolhe o que você compra. Você vai ao açougue e escolhe o que você vai adquirir. Só que você está comprando filé mignon, mas na verdade está vindo uma carne podre, estragada, que é a comida que estão dando os falsos profetas. O evangelho corrompido. O evangelho para você ter dinheiro, para ter carro, para ter casa, para ter saúde. Milagre é feito em todos os lugares. Não vai atrás daqueles que fazem milagre, não. Vai atrás do Deus vivo, o Deus do milagre. O milagre que está te fazendo, mantendo de pé. O milagre que está te dando o pão nosso de cada dia. Esse é o verdadeiro milagre. A religião é causa de grande lucro, de ganho. Tu pensa que a tua religião vai te levar para um lugar melhor depois que você partir dessa. Lá em Hebreus fala que depois da morte segue-se o juízo. Então Jesus continua falando em Lucas 12, versículo 6. Não se vendem 5 passarinhos por dinheiro,
e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até o cabelo de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que confessar não é só falar que tem Jesus, não. Confessar é testemunhar, declarar, viver uma vida segundo a vontade de Deus. Viver uma vida entregue ao Espírito Santo, porque Ele é que tira a vontade do homem de se drogar. É o Espírito Santo que tira a vontade do homem beber. É o Espírito Santo que tira a vontade do homem de adulterar, se prostituir. É o Espírito Santo que dá vontade ao homem de buscar Deus de verdade. Não buscar religião. Não buscar seus interesses. Filipenses 2:21 diz: todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Todos. Apenas um pequeno grupo fiel a Deus, não é fiel à igreja não, não é fiel à religião não. Se ouvires hoje a voz de Deus, não endureçais vossos corações, como faziam aqueles que Deus escolheu. Aquele povo lá, judeu, fechou o coração, não querem receber a palavra de Deus. E hoje muitos que são de Deus estão fechando o coração, preferem crer em homens, preferem crer em pastores, preferem crer em padres, preferem crer no guru, preferem crer no Pai de Santo, mas não crê no Jesus, Jesus vivo, Jesus que ressuscitou, Ele que pode mudar o quadro. Jesus é a solução. Jesus é a salvação. Aquele que negar diante dos homens será negado diante de Deus. Aquele que confessar, aquele que testemunhar, aquele que deixar o Espírito Santo. Por isso, você não precisa, para ter a Deus, estar frequentando igreja, religião. Você precisa primeiro receber a mensagem do Evangelho no teu coração, porque quem convence o homem do pecado não são as palavras de outro homem. Quem convence o ser humano, o homem, a mulher do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Mas se eu fechar o meu coração, meus ouvidos, se eu quiser só idolatria de homens, idolatria de coração, idolatria de imagem, diz esta palavra do coração. Muitos estão se fazendo como deuses e senhores nessa terra. Muitos que Deus chamou estão brincando com a palavra dele, e muitos não estão dando ouvidos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Estão ouvindo a lobos mercenários, estão ouvindo aqueles que querem a lã e a gordura, o dinheiro, porque também querem ser igual a eles, querem ser ricos, e aqueles que querem ser ricos caem em tentação. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o ser humano plantar, vai colher. Muitas vezes não vemos a justiça de Deus na terra, mas a justiça será feita para todos, porque todos vão descer a sepultura. A única coisa certa é a morte, não é isso? Depois da vida segue-se o juízo. Todos serão julgados. Eu, você, todos serão julgados. E não seremos julgados pelas boas obras. Seremos julgados se recebemos essa mensagem em vida, se nos arrependemos em vida, se recebemos a Jesus Cristo verdadeiramente
Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que buscam com sinceridade, aqueles que reconhecem que não são nada diante de Deus, aqueles que reconhecem que são pecadores. É esse que Deus está buscando. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E haverá dias que buscarão de uma parte para outra essa palavra e não acharão. Haverá fome e sede de ouvir a palavra, mas não encontrarão. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração.